Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, nossos ouvintes, nossos internautas. Boa noite, meu amigo Thiago, exatamente, vamos estar de olho no esporte e, de olho no futebol. E falando de futebol, hoje vamos ter bola rolando. Pra quem, minha amiga Ruth? Hoje nós temos Mirassol e Ceará. Ceará e Mirassol na Arena Castelão. Exatamente, Ceará e Mirassol na Arena Castelão, 7 horas da noite pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo complicado pro Ceará, jogo de 6 pontos, mas um jogo complicado pro time alvinegro. Importante ele ganhar, né? É, importante ele ganhar, principalmente porque o Ceará dos últimos 5 jogos só venceu um. São 4 derrotas e uma vitória, essa única vitória contra o Fortaleza, né, na retomada agora do Campeonato Brasileiro. Desses 5 jogos sem vitória, né, desses 4 jogos sem vitórias que o Ceará vem, 2 foram consecutivas, né, que foram as derrotas para Corinthians na Arena Castelão e na última rodada no final de semana contra o Internacional fora de casa. Então o Ceará precisa se recuperar, mas vai enfrentar um time que tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Na verdade, é o grande destaque do Campeonato Brasileiro, porque tem surpreendido bastante, né? Todo mundo colocava ali o Mirassol como um time que iria brigar fortemente pela zona de rebaixamento. Não é isso que está acontecendo. O Mirassol está na primeira parte da tabela de classificação e com investimento bem abaixo dos demais concorrentes, né? Aliás, Ceará e Mirassol são os 2 clubes que têm e os menores investimentos em relação aos demais clubes da Série A. Nenhum dos 2 está na zona, mas o Ceará vem em má fase, ao contrário do time do Mirassol, né? Para esse jogo de logo mais, o técnico Léo Condé, ele vai ter um retorno importantíssimo, que é do meia Lucas Mugni, mas tem uma baixa, que é a do lateral esquerdo Matheus Bahia. E como o jogo é 7 horas da noite, então, as escalações já estão colocadas oficialmente, e aí a gente reforça que quem está nos acompanhando no YouTube, né, também, fica ligado no rádio, fica ligado no YouTube, ali sincronizando os 2, porque quem está nos acompanhando nas redes sociais está nesse exato momento vendo aí as escalações, tanto de Ceará como de Mirassol, mas quem está só no rádio, né, nos acompanhando pelo rádio, a gente vai, claro, falar sobre a escalação do Ceará, que é a seguinte, ó, o Ceará que vem com algumas mudanças, além da saída do Matheus Bahia, tá? O Ceará vem com o Bruno Ferreira no gol. Aí uma novidade, ó. O Fabiano Souza, que normalmente é o titular, perdeu a posição. Quem vai jogar hoje é o lateral direito português Rafael Ramos. A dupla de zaga já conhecida, com Marlon e o William Machado. E o Nicolas, que é o substituto do Matheus Bahia, como na lateral esquerda. Os 2 volantes, Fernando Sobral e Dieguinho, com Lucas Mugni, que está retornando ao time titular após cumprir suspensão no jogo contra o Internacional. Retorna ao time titular, camisa 10 é o meio de criação. No ataque, Galhardo pelo lado direito, Pedro Henrique pelo lado esquerdo e Pedro Raul, camisa 9 do Ceará, o artilheiro do time alvinegro com 6 gols nesse Campeonato Brasileiro. O Mirassol, como eu falei, vem muito bem, né? Ele, por exemplo, nos últimos 6 jogos conquistou 4 vitórias e 2 empates, então tá invicto. Time comandado pelo Rafael Guanais. Rafael Guanais, que engraçado, futebol, olha, é muito surpreendente. Rafael Guanais começou a temporada no Atlético Goianiense, jogando na Série B, foi demitido no Atlético Goianiense, né? Na época o Mirassol tinha contratado o Barroca, né, que tem passagem pelo Ceará, inclusive, e aí o Mirassol demitiu o Barroca. Contratou o Rafael Guanais, que tinha sido demitido de um clube da Série B. E o Rafael Guanais no Mirassol tá muito bem, né? Inclusive o Mirassol venceu o São Paulo fora de casa, venceu o Santos por 3-0, o Santos com o Neymar em campo, e o detalhe, o Santos vinha de vitória sobre o Flamengo, venceu o Santos por 3-0, né? Empatou com o Palmeiras fora de casa e venceu o Corinthians. Então, assim, é um clube que vem realmente fazendo uma campanha muito boa. Pra você ter noção, dos 13 jogos do Mirassol, o Mirassol tem 21 pontos e tem 2 jogos a menos do que o Ceará, por exemplo. Então, dos 13 jogos que o Mirassol realizou até aqui, foram 5 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. O time que tem uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, tá? O Rafael Guanais para essa partida não vai contar com o lateral Lucas Ramon, lateral direito, e com o zagueiro João Vitor.
ambos suspensos. E a escalação do Mirassol é a seguinte, ó. Walter no gol, Daniel Borges na lateral direita, Gabriel e Gemes são os dois zagueiros com o Reinaldo, e aí destaque do Mirassol, o Reinaldo lateral esquerdo, Neto Moura e Danielzinho os dois volantes, com o Gabriel na meia de criação. No ataque, Chico da Costa, recém-contratado pelo Mirassol, tá fazendo um bom campeonato, marcando gols. Alisson, né, na outra ponta, aliás, centralizado, e o Negueba na outra ponta. Então, o Mirassol é um time complicado, é um jogo complicado, e inclusive no ano passado os dois times se enfrentaram pela Série B do Campeonato Brasileiro, e o Mirassol venceu o Ceará na Arena Castelão pelo placar de 2-1. Então, jogo complicado, mas jogo importantíssimo para o time do Ceará. Com toda certeza, Vitinho. Agora nós vamos falar sobre o Fortaleza também, né? Porque um dos alvos do Fortaleza nessa janela acabou acertando com o time árabe, não é isso? Exatamente. Esse acerto não foi cravado ainda, mas está muito próximo. Eu acredito que vai acontecer isso mesmo. Esse alvo é o Danilo Barbosa. A novela Danilo Barbosa parece que chegou ao fim, né? De contratado, né? Saindo essas notícias que ele tinha acertado com o Fortaleza, não acertou. De repente apareceu um Atlético Mineiro na parada, e aí ficou essa disputa Fortaleza e Atlético Mineiro. E agora a novidade é que apareceu um time da segunda divisão da Arábia Saudita que fez uma proposta financeira muito boa para ele, e esse deve ser o destino do Danilo Barbosa, né? Que é jogador do time do Botafogo. Foi um jogador que já teve o interesse, despertou o interesse do Fortaleza no início da temporada. Novamente desperta o interesse do Fortaleza agora, mas em ambas as ocasiões não deram certo. Danilo Barbosa vai mesmo pro futebol árabe, né? O Danilo Barbosa que trabalhou com o técnico Renato Paiva. Então, o Danilo Barbosa, ele não vai ser jogador do Fortaleza nessa temporada. Ele que disputou 14 partidas, sendo 7 como titular com a camisa do Botafogo. E tem gente saindo do Fortaleza. Quem é, minha amiga? Davi Luiz. Eita, exatamente. Davi Luiz tá muito próximo de deixar o Fortaleza. Ele recebeu uma proposta do Pafos, time do Chipre. E ele se reuniu, né, com o CEO Marcelo Paes, com o técnico Renato Paiva, com o departamento de futebol, para discutir essa rescisão contratual com o time do Fortaleza. Ele que chegou como um dos principais reforços no início da temporada. Não rendeu o esperado. Alternou muito entre banco e titularidade, ficando maior parte do tempo no banco de reservas. E ele agora deve sair do Fortaleza para jogar no futebol do Chipre, né? Então, mais uma baixa para o time do Fortaleza, que agora deve ir ao mercado em busca de um volante, né? Já que o Danilo Barbosa não veio. E deve ir também ao mercado atrás de um zagueiro para substituir essa saída do Davi Luiz, que não estava sendo esperada, né? Apesar do baixo desempenho, o Fortaleza manteria o Davi Luiz até o fim do contrato, ou pelo menos, na pior das hipóteses, até o fim da temporada. Então, Fortaleza vai continuar no mercado aí atrás de novos reforços. Pois é, Vitinho, muito obrigada pela sua participação, um abraço para você e até amanhã. Até amanhã.